Reiniciando todas as nossas aulas, né, no modelo remoto, enquanto é o que nos é permitido, né? Inclusive, estamos com editais abertos de mestrados, de MBAs aí disponíveis para inscrições. E eu tenho o prazer hoje de termos, né, pelo LaTeX, como palestrando Guilherme Ziara. Guilherme é egresso do nosso mestrado. Eu tive a honra e o prazer de ser orientador do Guilherme, né, mestre Guilherme? E o Guilherme é uma pessoa super reconhecida na área. Eu não vou falar aqui o currículo dele, ele vai ter a liberdade de comentar o currículo dele, mas é consultor em várias empresas. Já tive a oportunidade de esbarrar sem querer com o Guilherme pelos aeroportos da vida, está sempre viajando, agora não, né? Mas estava sempre viajando. Então, o Guilherme é muito querido lá pela UF, né? E a gente tem a honra de ter essa palestra com ele nessa noite. Então, vamos primeiro aos protocolos dos webinars, né? Que está todo mundo já meio que habituado a esse protocolo, né? De manter o áudio fechado, o vídeo fechado, para que a transmissão seja mais limpa possível, né? A gente não tem interferências. Ao final da palestra do Guilherme, eu peço que o Guilherme, a gente vai ter a possibilidade de fazer algumas perguntas ao Guilherme interagindo por áudio, né? 3, 4 perguntas, enfim. E na sequência, a gente, quem tiver mais perguntas e por acaso a gente não conseguir passá-las ao Guilherme por áudio, pode postar as perguntas no chat que a gente vai copiando essas perguntas, né, anotando essas perguntas, e depois a gente repassa o Guilherme, se possível, na pergunta, colocar seu e-mail também, né, nome e e-mail, que aí o Guilherme tem a oportunidade de contactá-los também em resposta, né? O Guilherme também coloca disponíveis os contatos dele, então, para facilitar aí, contatos com ele, né? Então, vamos dar início à palestra. Eu reforço para que aqueles que estiverem com áudio aberto, com vídeo aberto, se possível que feche, né, áudio e vídeo, para a gente ter a palestra aí sem problema de interferências de picos aí de acesso, né, de tramitação de dados. Então, eu passo a palavra ao professor Guilherme e vou estar aqui o tempo todo acompanhando também, tendo esse prazer de rever o Guilherme à distância. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado aí pelo seu convite. Quero agradecer a presença de todos presentes aqui na nossa palestra. É uma alegria poder atender você, atender aqui o LaTeX, a UF, para falar sobre comunicação, que é a minha vida. Eu vivo de treinar pessoas no Brasil inteiro e fico muito feliz de nós termos aqui 55, 54 pessoas presentes para falar de um tema tão importante como esse. E eu vou trazer os aspectos principais das apresentações, da comunicação, e desejo realmente que seja uma live muito interessante, onde nós vamos conversar sobre muitos elementos necessários e, principalmente, eu quero conversar com vocês sobre aquilo que a gente falha sem perceber onde falha. Esse é um ponto-chave da nossa conversa. A gente, sem querer, falha na hora de comunicar alguma coisa, mas não percebe onde falha. Então, eu vou trabalhar em cima disso para que você consiga fazer apresentações brilhantes, interessantes e conseguir realmente passar a sua ideia ou comunicar a sua ideia com qualidade. Nós teremos 35 a 40 minutos de palestra e eu conto com a participação de vocês. Se você quiser deixar alguma pergunta ali no chat, de repente eu não responda naquele momento, mas depois eu tenho 10 minutos, 15 minutos para responder as questões de vocês, como o Marcelo bem mencionou. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Agradeço a vocês por terem colocado o áudio e o vídeo silencioso, né, e o vídeo sem imagem, porque isso realmente vai fazer com que a nossa transmissão seja ainda melhor. Bem, gente, o primeiro ponto é entender que a comunicação a gente comunica o tempo inteiro, a gente apresenta as ideias o tempo inteiro, só que a gente não é treinado para isso. Na maioria das vezes, eu, por exemplo, eu tenho 13 anos atuando nessa área, eu sou formado em comunicação, depois fiz um mestrado em sistemas de gestão na UF, no LaTeX,
Só que a gente não é treinado para comunicar, a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai vendo como faz, a gente vai vendo se dá certo, se dá errado. E pode ser que a gente tenha traçado um caminho que seja não um caminho errado, mas um caminho mais demorado, um caminho mais difícil para conseguir comunicar a mesma coisa. Eu costumo dizer que as pessoas elas conseguem resultado, mas elas se desgastam muito mais do que precisariam para conseguir esse resultado. Então, a ideia da nossa palestra é trazer técnicas para que você tenha o mesmo resultado ou melhores resultados com menor desgaste físico e emocional. Eu trabalho há 13 anos nesse tema, como eu já falei, e eu vivo de palestras e treinamentos. Eu não tenho outra função, não trabalho numa empresa e dou palestra, eu sou um palestrante profissional, vivo de palestras e treinamentos. Eu gosto de falar sobre isso porque uma vez eu falei que eu trabalhava, trabalhava com isso, e a pessoa falou assim, professor, mas você trabalha ou só dá aula? E eu achei muito estranha aquela pergunta, porque eu trabalho dando aula, não faço outra coisa da vida, mas eu vivo, então, para treinar pessoas e desenvolver pessoas em como comunicar suas ideias com qualidade. Às vezes a gente tem pouco tempo, tem que ser objetivo, e como é que eu faço para conseguir isso? A gente vai falar aqui de argumentação, de estrutura, de postura, de benefícios, dos ruídos na comunicação, tudo isso a gente vai conversar nesse tempo de palestra. Então, seguindo aqui, eu vou só reforçar que vocês prestem atenção, cuidado para não deixar o seu áudio aberto, nem o vídeo aberto, porque isso facilita a nossa transmissão para os nossos colegas. Tá legal? Que eles conseguem concentrar 100% aqui na minha fala. Então, peço esse favor aos colegas aqui presentes, aos 55 colegas presentes. Deixa eu trazer logo um primeiro item, um primeiro contato, um primeiro ponto da nossa conversa, é que sempre que você vai comunicar alguma coisa, sempre que você tem que comunicar algo, você tem que pensar em dois objetivos. Você tem objetivo extrínseco e objetivo intrínseco. Ou seja, o que é bom para o outro, o que é importante para o outro e o que é importante para você. Objetivo extrínseco que atende o outro e intrínseco que te atende. E sempre que a gente pensa nesses objetivos, a gente tem que pensar que só interessa para o outro o objetivo extrínseco, ou seja, o que você fala para ele, o que você comunica a ele. O seu objetivo é sempre de tabela que você atinge. Quando você comunica alguma coisa, as pessoas elas precisam perceber algum benefício no que você fala para elas te escutarem. Hoje você, por exemplo, acessa lá o YouTube, tem 5 segundos para você decidir se você assiste ou não aquela propaganda, aquela publicidade. Então, eu tenho que trazer logo o benefício de cara na hora que eu comunico alguma coisa. Então, nós chamamos de objetivo extrínseco e objetivo intrínseco, ou seja, o que importa para o outro e o que importa para você. Só que as pessoas só estão preocupadas com o que elas ganham, ou seja, o objetivo extrínseco. Então, deixa eu trazer um exemplo para isso ficar mais claro. Vou trazer muitos exemplos aqui do nosso cotidiano para ficar interessante. Imagine alguém que vai apresentar uma monografia na faculdade. Pode ser uma tese de doutorado também, mas vamos pensar numa monografia na faculdade. Qual o objetivo intrínseco dessa pessoa? O objetivo intrínseco dela é ser aprovado, né? Ser aprovada. Ela quer ser aprovada. Então, o objetivo intrínseco é ser aprovada. Mas imagine que essa pessoa chegasse para apresentar e começasse assim, na hora da banca. Olá, professores, bom dia. Eu sou Guilherme Miziara e vim apresentar essa monografia para acabar com esse problema na minha vida, que é essa faculdade, né? Anos aqui trabalhando, estudando, mas não aguento mais, preciso terminar. Quero pedir aos professores que me aprovem, porque isso vai ser muito importante para mim, até porque eu estou como estagiário numa empresa que não vai permitir que eu continue de novo, não estenda esse estágio. Então, professores, eu preciso da aprovação de vocês para que eu consiga me desenvolver. Se você fizer isso, eu acredito que você não consiga aprovação, porque as pessoas não estão nem aí para o objetivo intrínseco. Elas querem saber o que elas ganham. Então, você vai ter que falar, trouxe aqui um projeto que vai auxiliar os escritórios a conseguirem mais resultado, com menor desgaste, tendo um custo menor. Ou seja, você vai ter que trazer quais aspectos interessam à pessoa. E se ela achar isso interessante, ela aceita que você atingiu o objetivo intrínseco. Ou seja, sempre para o outro, e aí você ganha a sua aprovação. Eu pego um exemplo do gerente de banco que liga para você e fala assim, olha, você não quer adquirir um seguro de vida, não? E a pessoa fala assim, mas por que eu deveria? Ele fala assim, pô, para me ajudar a bater minha meta, você acha mesmo que eu tenho algum interesse de bater a sua meta? Né? Eu quero saber o que eu ganho com isso. Então, se você mostra o benefício, mostra a vantagem de ter um seguro de vida, a pessoa pode ser que ela compre e bata a sua meta. Então, sempre pensando no que você oferece e o que você ganha de tabela. Então, sempre que eu falo alguma coisa, sempre que eu comunico alguma coisa,
eu tenho um interesse não só da pessoa entender, muitas vezes a comunicação é ligada ao entendimento do outro, mas a gente tem que ir muito além do entendimento, a gente tem que ir na tomada de decisão, na influência que a gente tem na tomada de decisão. Então, só comunicar, a pessoa pode entender e não comprar a sua ideia. Eu preciso que ele entenda e compre a sua ideia. Então, é muito além de comunicar, é de influenciar o outro na tomada de decisão. Então, saber qual é o objetivo, o que você quer. Tem gente que vai falar nem sabe o objetivo. Vai falar sobre o quê? Não, vou falar sobre a minha empresa. Não, mas falar o quê? Não, vou lá mostrar a empresa. Isso acontece muito quando a pessoa entra na empresa, aí vai lá um departamento, vou pegar de recursos humanos, mas outros departamentos também fazem isso. Oi, gente, vim mostrar aqui um pouquinho da empresa para vocês. Aí fala um monte de coisa que a pessoa não entende nada, não decora nada, fala de organograma. Você acha que alguém vai lembrar alguma coisa do organograma no primeiro dia do trabalho? Não vai lembrar nada, nem conhece as pessoas. Você conhece quem é o presidente ou quem é a presidente, o diretor, a pessoa não tem noção do que você está falando. Então, as pessoas vão mostrando coisas que elas nem sabem por quê. Elas vão seguindo uma linha que elas nem sabem por quê. Então, o que a pessoa ganha nessa reunião? Isso tem que estar muito claro na cabeça do comunicador. E de tabela, claro, você vai ganhar as pessoas comprando a ideia, sabendo o que cada setor faz. Então, sempre pensando nos objetivos extrínsecos e intrínsecos. Só que para atingir o seu objetivo, você tem que ter informações, saber quem são as pessoas, para quem você está falando, e mais do que isso, você tem que equilibrar dois pontos fundamentais na comunicação. Um dos pratos dessa balança, desses dois que eu preciso de equilíbrio, um dos pratos é o conteúdo. Se você não tem um bom conteúdo, você não consegue comunicar suas ideias, porque você não vai ter o que comunicar. Só que tem gente que acha que só dominar o conteúdo basta. Não, se eu sei o conteúdo, se eu conheço o meu... Ele fala assim, não, quando eu conheço o meu produto, eu conheço o meu serviço, eu falo bem. A pessoa mente. Ela mente sem querer, claro, mas ela mente. Na verdade, dominar o conteúdo é pré-requisito para qualquer comunicação. Eu quero que você pense, não precisa responder, mas se quiser responder no chat, fique à vontade. Se você já teve alguma vez na sua vida um professor que você falou que ele sabia muito, mas não sabia passar. Já aconteceu com um de vocês isso? Não, esse professor sabe muito, pena que não sabe transmitir a ideia. É muito frequente, olha só, a Monique disse que já aconteceu com ela. Monique, a gente sabe, o Simas também, Zé Carlos, vários, não é? Fernanda também, obrigado pela interação de vocês, o Fernando, o Jorge, a Nayara. Então, assim, não adianta. Então, obrigado, Getúlio, também. Você dominar o conteúdo, Peter, né? Viviane, muitas vezes. Vocês sabiam, deixa eu só fazer um adendo aqui, que o LaTeX da UF é o único lugar do mundo onde não tem esse tipo de professor? É o único lugar do mundo. Todas as outras instituições do mundo têm professor que sabe muito, mas não sabe passar. Tirando o LaTeX, onde eu fiz lá o meu mestrado, é o único lugar do mundo onde não tem esse tipo de professor. Mas, gente, tirando essa, é a única exceção. Todos os outros instituições, todos os outros lugares têm professor que sabe muito, mas não sabe passar. O professor Marcelo Merim, meu orientador, está aí, pode confirmar. Então, tirando o LaTeX, né, tirando o pessoal da UF, bem, mas vamos seguir com isso. Então, quando você sabe muito, olha só, isso, o Roger estuda lá, sabe do que eu estou falando, que é só gente que sabe muito, sabe passar. Mas, então, o que eu quero dizer é que dominar o seu conteúdo é pré-requisito. Tem gente que fala, não, quando eu domino, eu falo bem. Quando eu domino e conheço o meu público, eu falo bem. Mentira! Senão, não existiria o professor que sabe muito, mas não sabe passar, não sabe transmitir, não sabe trazer a sua ideia, não sabe construir a ideia. Ele sabe muito. Quando a pessoa fala isso, ela diz que ele domina o conteúdo, mas não conseguiu trazer algo relevante para a turma ou para quem ouve, para o ouvinte ali. Então, o conteúdo é fundamental. Mas o outro prato dessa balança, que é o que realmente influencia as pessoas, é o prato da forma. É como você diz, ou seja, as pessoas não ouvem exatamente o que você diz, elas ouvem como você diz. As pessoas não ouvem o que você diz, exatamente o que você diz, elas ouvem como você diz. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, tá legal? Imagine que eu chegasse aqui. Perfeito, Marcelo, obrigado pela sua participação. Eu vou acompanhando o chat aqui com você, a gente vai trocando. Se for uma pergunta, eu vou deixar mais para o final, como combinado inicialmente. Então, então a pessoa não ouve o que, ouve como. Deixa eu dar um exemplo, como isso funciona. Se a forma for contra o conteúdo, se a forma bater de frente com o conteúdo, a forma prevalece. Então, deixa eu dar um exemplo. As pessoas ignoram o conteúdo, se isso acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Chegasse aqui e fosse começar a minha palestra com vocês, e começasse falando assim: olá, pessoal, boa noite.
quero falar da minha alegria de estar aqui hoje, esse convite maravilhoso, professor Marcelo e todos do LaTeX, para atender vocês. Uma alegria gigante, Getúlio, você não tem noção. Não vi a hora, estava empolgadíssimo. E vamos lá, prometo aqui uma palestra dinâmica, motivadora, e prometo que o tempo vai voar. Você nem vai sentir o tempo passar. Você concorda que eu tive pessoas que saíram da nossa reunião? Se a pessoa, né? Se a pessoa entrou agora, né? A Maria Ângela também, a Tatiana, além do Getúlio aqui. Se a pessoa entrou agora, ela saiu, porque ela falou: meu Deus, o que eu quero dizer a você é que você desistiu da minha reunião, mas eu só falei coisas boas. Eu falei que eu estava muito feliz, que era uma alegria, que eu estava muito empolgado, que ia ser dinâmico, que ia ser motivador, que o tempo ia passar rápido. Foi isso que eu falei. Por que você desistiu? Porque você não ouviu o que eu disse. Você ouviu como eu disse. Por que e-mail e WhatsApp tem tanto problema? Porque só tem conteúdo e não tem forma. As pessoas interpretam as coisas de forma diferente. Então, assim, eu mando e-mail aqui, vou pegar o exemplo para o Getúlio, e bota assim: Getúlio, eu não disse que a Tatiana errou. Escrevi, ou no WhatsApp escrevi: Getúlio, eu não disse que a Tatiana errou. Então, ele pode entender de algumas maneiras. Vou falar 3 delas. Nessa frase curta, fala assim: Getúlio, eu não disse que a Tatiana errou. É uma possibilidade. Outra: Getúlio, eu não disse que a Tatiana errou? É uma outra possibilidade. E outra: Getúlio, eu não disse que a Tatiana errou. São interpretações dentro da mesma frase, mas sem a forma, as pessoas pegam interpretações muito diferentes. Então, infelizmente, isso acontece muito na logística. Nossa, mas em quase todos, Getúlio, assim, o problema de comunicação, de acordo com o PMI, no Instituto de Gerenciamento de Projetos, diz que é o maior problema das empresas, a comunicação. E por que isso acontece? Porque as pessoas focam muito no conteúdo, e como eu falei, conteúdo é pré-requisito, mas elas não se preocupam tanto com a forma. E aí a forma de abordar, a pessoa interpreta muito diferente. Ironia é um grande exemplo disso, pessoal. Ironia. Fala assim: ei, você vai no aniversário do Marcelo Meirinho? E eu falo: vou, com certeza. Pessoa maravilhosa, meu orientador, pô. Amo. Nossa, pessoa super tranquila. Tô lá, pego uma cadeira e me espera que eu tô chegando. Parece que eu não vou, não é? Mas assim, eu falei: vou, tô lá, uma pessoa querida, foi o que eu falei, mas você entendeu um certo sarcasmo, uma certa ironia, que só é possível perceber se você prestar atenção na forma. Então, o que é a forma? O que é isso que influencia as pessoas? A forma tem 3 elementos: expressão corporal, expressão facial e tom de voz. São os 3 elementos: expressão corporal, facial e tom de voz. Então, só o tom de voz pode dar completamente o sentido. Eu vou falar aqui a mesma frase, mas dando ênfase em coisas diferentes. Então, aqui, falar assim: esse projeto vai trazer para a gente um retorno de até 70%. Vou falar a mesma frase, mas dando ênfase em outro lugar. Esse projeto vai trazer para a gente um retorno de até 70%. Só esse destaque, primeiro no 70%, depois no até, faz com que você entenda que o primeiro projeto tenha algo melhor. Mas é a mesma frase. Eu dou destaque naquilo que me interessa, o que importa ao meu cliente ou à minha plateia. Então, forma. O conteúdo, se você vai falar para alguém, eu já entendo o que você sabe. Mas o que faz a diferença hoje na forma. Acontece isso muito nas empresas hoje. A pessoa fala: fulano de tal sabe muito menos do que eu e consegue uma promoção. Pode ser por isso, porque ele consegue expor a ideia, ele consegue colocar a ideia para o outro de uma melhor forma do que você. Porque é isso. O professor que sabe muito, mas não sabe passar isso. As pessoas preferem um professor que saiba menos, mas que saiba passar. E sem desmerecer o conteúdo. E sem desmerecer qualquer título. Muitas vezes isso acontece. Então, forma associada ao conteúdo. Não é o que você diz, mas como você diz. Deixa eu trazer outro elemento muito importante para a gente fechar essa parte mais ligada ao cenário, à interpretação, para depois falar mais de estrutura, de como a gente pode iniciar e fechar as nossas apresentações, tornando a nossa comunicação interessante e impactante. Um item que tem um professor da escola de Harvard, obrigado, Paulo, obrigado mesmo. Um professor da escola de Harvard, chamado Stephen Arthur Pinker, ele cunhou uma expressão chamada de maldição do conhecimento.
Maldição do conhecimento, até na minha dissertação eu citei isso, porque eu falei da comunicação em aulas, em como a gente pode, a gestão de pessoas ligadas principalmente à comunicação, foi a minha dissertação. Eu, lá no ATEC, né, na UF, que me convidou hoje para falar com vocês, eu botei lá a maldição do conhecimento, citei a maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento é quando você sabe muito sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico. E todos nós sabemos muito sobre os nossos temas. Qualquer pessoa nessa sala sabe muito sobre o seu tema. O problema é que a gente parte da ideia, muitas vezes, que o outro também conheça. Ou seja, o que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para o outro. E eu vou trazer alguns exemplos de onde a maldição do conhecimento acontece. 3 elementos em que ela acontece bastante. Primeiro, siglas. Nós usamos siglas como se todo mundo dominasse a sigla da nossa área. Segundo, termos técnicos, termos da nossa área que a gente usa como se todo mundo conhecesse, como se todo mundo interpretasse. E terceira, e campeã mundial, terceira e campeão mundial, estrangeirismos, palavras de outro idioma. Essa aí é a recordista mundial de problemas. O nosso país, então, né? Campeã brasileira, pelo menos ela é. Isso, a ideia daqui da cita de artigos também acontece muito. Maria Ângela falou que perfeito, verdade, né, gente? Então, pegando aqui esses 3 elementos, eu quero conversar com vocês como é que a gente faz o outro entender para comunicar de forma eficaz. O que eu quero dizer é que você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se a pessoa não entender, não adianta. Se eu falar em outro idioma aqui, em russo, e você não entender, pode ser o melhor projeto do mundo. Posso falar os números da Mega Sena, que você não vai saber, pô, não vai adiantar nada. Então, esse é o ponto. Maldição do conhecimento. Você, quando fala alguma coisa, a pessoa tem que interpretar, porque se ela não interpretar, é 0 de chance dela comprar a sua ideia. Se ela interpretar, tem chance. Ou seja, se ela entender, tem chance, se ela não entender, é 0. É assim que funciona. Vamos lá, siglas. Outro dia eu perguntei numa sala, olha, para o pessoal da área de direito, a Giovana falou que eu atendo muito a área de direito, atendo muitos escritórios no Brasil, e eles realmente são muito fortes nisso, mais nos jargões, não é isso? Nos jargões eles usam muito. Eu vou citar algumas aqui, Giovana, em relação a isso. Olha, o Getúlio botou aqui na área de operações, que é uma interna, briga se é PCP, start ou início de linha. Olha só que dor de cabeça. E aí a pessoa fala assim, Getúlio, vai lá no PCP, tá? Aí ele, tá. Aí a pessoa não sabe o que. Olha só que coisa chata, fica sem graça, né, de falar que não sabe. É normal. Isso em qualquer lugar. Numa aula, imagine, lá na UF, eu estou lá na aula do meu mestrado, se eu, né, me formei, mas assim, a pessoa está lá no seu mestrado agora, profissional, está fazendo, e o professor fala assim, gente, todo mundo lembra do que a gente conversou na aula passada, não lembra? Quem é o louco que vai falar que não? E é claro que eu não lembro, mas eu não vou falar que não, que vai parecer que eu sou o único que não estudou, o único que não sabe nada. Então, na verdade, as pessoas não lembram. Mas se o professor faz isso, ele me bota em xeque. Né? Ele bota numa situação desconfortável. Trabalho numa multinacional, praticamente desenvolvemos um idioma próprio. Exatamente, Mário. Deixa eu dar um exemplo aqui. Como eu falei, vou trazer um conceito e exemplos para que vocês possam aplicar no dia a dia. O objetivo é esse. Né? Não só ficar na teoria, mas sim de forma bem prática. Por exemplo, um dia eu cheguei numa turma e falei assim, gente, o que significa a sigla PDV? E o cara falou, ponto de venda. E eu falei, mas pode ser plano ou programa de demissão voluntária, não é? E olha só a dor de cabeça, porque às vezes o contexto te ajuda, mas nem sempre. Imagine se eu chego, Maria Ângela, para você e falo assim, não, vou pegar um exemplo aqui. Maria Ângela chega para mim e fala assim, Misiara, plano de desenvolvimento de vendedores, olha só, é uma outra possibilidade também. Olha só que legal. O Paulo falou aqui, eu acabei não mencionando, Paulo, o Chaplin já estava muito com a linguagem corporal, perfeito, sem exatamente as palavras, a expressão, né? Quando a pessoa faz assim. Então tem que ser coerente, a forma tem que ser coerente com o conteúdo. Tá feliz, tem que ter cara de feliz. Bom dia tem que ter cara de bom dia. Um dia eu cheguei num lugar, falei, bom dia, o cara falou assim, bom dia. Ou seja, ele falou bom dia, mas me disse o quê? Morra, né? Bom dia, não, péssimo dia foi o que ele falou. Então eu acabo entendendo dessa forma. Então, voltando ali à sigla, né, como a gente comentou, imagine que a Maria Ângela chegasse e falasse assim, Misiara, fala lá com o Getúlio que a gente está pensando em botar ele no nosso programa de demissão voluntária, mas assim, ele gosta muito de trabalhar aqui, não sei se ele vai querer, mas sugere, assim, sonda lá para você ver. Eu vou lá falar com o Getúlio. Falo, Getúlio, queria conversar com você, e Getúlio entende PDV como Programa de Desenvolvimento de Vendedores. Eu falo, Getúlio, eu queria falar com você, rapaz, que a gente está pensando, é só um pensamento ainda, não está nada certo. Mas te colocar no PDV, o que você pensa? E Getúlio fala assim, Misiara, não faz isso comigo, era tudo que eu queria. Não brinca assim. Eu falei, não, estou falando sério. Nossa,
Rapaz, isso é um presente que a empresa está me dando, você não tem noção. Olha, eu vou dar uma festa hoje. E eu volto para a Mariângela e falo, Mariângela, lembra que a gente achava que o Getúlio estava feliz de trabalhar aqui? Ele odeia trabalhar aqui. Ele falou que vai dar uma festa quando sair desse lugar. Ela, que é isso? É. Ou seja, só porque ele não entendeu. Ou seja, se você não entender quando eu comunico, é ruim. Mas se você achar que entendeu, é pior. Quando a gente não entende, a gente tenta associar com alguma coisa que a gente saiba. CD pode ser o compact disc e pode ser o centro de distribuição. Eu sei lá que CD a pessoa está falando. Árvore de Natal no petróleo, árvore de Natal saindo, indo para as expressões técnicas que as pessoas usam. Não é árvore de Natal, a pessoa fala, não, árvore de Natal só em dezembro, né? Vai te levar um pinheiro, não é isso. É exatamente para a extração do petróleo. Então, o que você entende? Sigla, PF, pode ser Polícia Federal, pode ser prova final, pode ser pessoa física. Tem várias possibilidades, prato feito, tem várias possibilidades. Então, quem garante que o que tem na minha mente é o que você pensa? Então, o que eu preciso fazer? Já que eu tenho que usar uma sigla, já que eu muitas vezes necessito usar, eu vou precisar fazer a tradução sutil da sigla. O que não fazer, que é o que 99% das pessoas fazem. Eu sei que ninguém nessa sala, nenhuma das 70 pessoas aqui faz. Estou pensando fora dessa sala. Aqui nós temos pessoas diferentes e especiais. Fora dessa sala, muita gente erra. 99% das pessoas erram. Elas usam a sigla e fazem assim. Duas formas de não traduzir a sigla. Deixa eu te explicar. Que a gente sem querer faz. Fala assim, pessoal, teve uma decisão do STF. STF todo mundo? Tranquilo? Quem é que vai dizer que não? Fala para mim. Quem é que não sabe vai falar assim, desculpe, chefe, perdão, eu não sei o que você está falando. Concorda que é difícil? Que parece que todo mundo deveria saber quando eu falo dessa maneira? STF todo mundo, né, gente? E aí eu vou fingir que entendi. E vou perguntar para o meu colega, meu amigo do lado, para ver qual é, porque eu não vou perguntar para a minha liderança ou para o meu professor, difícil. E a outra forma, igualmente ruim, acho que um pouco pior, é assim, bem, gente, teve uma decisão do STF que, para quem não sabe, é o Supremo Tribunal Federal, agora me chamou de ignorante, como para quem não sabe? Para quem sabe, para quem não sabe é a mesma coisa. Então, para quem não sabe, parece que só você sabe quando você fala isso. Eu sei que a sua intenção não é essa. A sua intenção é de ser generoso, ser colaborativo, auxiliar a pessoa, mas a pessoa pode entender como se estivesse dando uma aula para ela da sigla. Imagina aqui que eu falasse siglas óbvias. Falasse, pessoal, outro dia eu estava vindo, passei por uma blitz da PM, que, para quem não sabe, é a Polícia Militar. Você fala, pô, tá de brincadeira que esse cara me explicou que era PM. Pô. E aí começa, na terceira a pessoa fica chateada. Então, como é que você faz? Traduz de forma sutil. Bem, gente, teve uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que disse que a partir da semana que vem, pronto, acabou. Agora eu posso falar STF 1 bilhão de vezes, que ninguém vai ficar chateado. Então, faça a pessoa entender de forma sutil. É claro que existem siglas que são óbvias, que não precisam de tradução. Por exemplo, todo mundo aqui na sala sabe o que significa a sigla GPS, né? Guia da Previdência Social, não tem como errar. Então, quando não tem como errar, não precisa traduzir. SMS, Secretaria Municipal de Saúde, não tem como errar. Então, quando não tem como errar, assim, não vem com essa que não tem como errar para cima de mim. Então, tem como errar, qualquer sigla tem como errar. Eu atendi um tempo atrás a Vale, e aí tinha o RH, o Departamento de Recursos Humanos, mas tinha o relatório de homologação, que era também o RH. Então, são interpretações diferentes dependendo da empresa, dependendo do setor, tudo isso pode acontecer. Então, tradução sutil na sigla. Os termos técnicos também, os jargões da área, como aqui muito bem citado, na área do direito muito comum. A pessoa vai lá despachar com o juiz. O que é despachar com o juiz? É falar sobre o caso lá com o juiz. A pessoa não é obrigada a saber. Você fala, gente, o advogado vai lá despachar com o juiz. Despachar com o juiz todo mundo conhece, né? E aí você vai fingir que sabe muitas vezes. Vai perguntar para o seu colega. Então, cuidado com essas expressões que a gente usa das nossas áreas, que o outro pode não entender. E o recordista de problemas, para a gente avançar, é o estrangeirismo. As palavras de outro idioma, isso aí é recordista de problema. O dia que aconteceu comigo, pessoal, o rapaz falou assim, professor, posso te passar um e-mail? Eu falei, pode. Ele falou, então, é que eu vou te mandar um invite, é que a gente vai ter uma reunião de kickoff para passar um overview para o público, porque nós queremos promover uma mudança de mindset. Nós temos um target, mas o nosso budget está mais curto, e o nosso deadline é dia 30. Eu queria contar com o senhor. Eu falei, pode contar desde que você defina o idioma que você vai falar, né? Porque você não escolheu exatamente o idioma que você está falando. Você pode escolher inglês ou português, mas os dois juntos
complica um pouco. Então, assim, as pessoas usam de forma natural isso. Não tem problema você usar de forma natural se as pessoas interpretarem e entenderem o que você está falando. Então, cuidado com isso quando você fala. Então, faça a tradução sutil. Outro dia eu estava num lugar, numa palestra, e a pessoa falou assim, não, porque aqui a gente só trabalha com C-level. E eu não conhecia essa expressão. E aí, quando você não sabe o que você vai fazer, você vai tentar achar. E aí, na minha cabeça, você começa a associar coisas. Eu falei, bem, sea level, sea é mar, level é nível, nível do mar. Eu falei, mas não é nível do mar, na palestra não faz sentido. Eu joguei no Google, sea level, que o Google deu, nível do mar. Eu falei, não é nível do mar, com certeza não é nível do mar. Perguntei para um amigo meu que estava ao meu lado, o Leonardo, também, egresso do mestrado do LaTeX, em sistema de gestão, que eu recomendo fortemente, só para reforçar com vocês, foi o que eu escolhi para fazer. Virei para Leonardo, que também era da minha turma, e eu falei assim, Léo, que raios é C-level? E Léo falou assim, nem ideia. Perdão, quando ele falou nem ideia, eu falei, bem, se o Léo não sabe, muita gente que não sabe. E aí um cara atrás de mim falou, ô, Miséria, C-level é o nível C, é o CEO, o CFO, é a vice-presidência e diretoria da empresa. Eu falei, ah, tá, não, só estava confirmando aqui. É claro que eu não sabia, não é óbvio que eu não sabia. Eu só estou dizendo que todo esse tempo que eu estava buscando a resposta, eu não estava sendo, eu não era influenciado por ele, porque tudo que ele dizia eu não estava prestando atenção. Então isso atrapalha demais a nossa conversa. Então faça essa tradução sutil. Deixa eu caminhar para um último aspecto aqui da nossa conversa. Nós estamos aqui há 30 minutos, 35 minutos conversando. Desejo que o tempo tenha passado rápido aqui para vocês, mas vamos seguir, porque eu depois quero responder algumas questões de vocês. Então, deixa eu só voltar um ponto, só fechar com esse ponto. São dois pontos que eu quero falar de como iniciar e como fechar a sua apresentação, a sua comunicação. Quando eu digo apresentação, apresentação de ideias, a sua ideia, o que você quer transmitir à pessoa. Pode ser um projeto, pode ser uma reunião, pode ser uma palestra. Então, assim, o início, os momentos mágicos de qualquer comunicação, seja por e-mail, seja presencialmente, seja virtualmente, como a gente agora, os momentos mágicos são o início e o final. São os momentos que você tem mais as pessoas conectadas a você. É o momento que elas têm mais atenção, início e final. No meio elas podem se perder, mas início e final elas estão prestando atenção. Quando você fala assim, bem, vou finalizar como último item, a pessoa volta a você. E quando você começa, as pessoas estão prestando atenção, obviamente. Então, no início, a recomendação é que você não contextualize muito antes de falar qual o benefício, aquilo que a gente falou lá no início, o que a pessoa ganha com o que você fala. Porque eu vou dar algum exemplo. Uma coisa é falar assim, turma, eu vim mostrar para vocês como reduzir em 30% o seu custo fixo hoje na sua empresa. Falou, opa, quero essa mágica, como é que faz? Então, eu já trago de cara o benefício do que eu quero falar. Não é o que a gente costuma fazer. A gente costuma construir um raciocínio para, ao final, falar que vai dar 30% de desconto, né? Vai conseguir 30% de redução. As pessoas não têm tempo para chegar nesse benefício. O que acontece é que você começa no contexto e as pessoas não chegam ao final. E aí, no final, você pode ter a melhor coisa do mundo, que as pessoas não vão entender. Então, traga de cara o que a pessoa ganha com o que você fala. Então, aqui, comecei, olha, gente, vou falar com vocês de como você vai comunicar suas ideias com qualidade, tendo menos esforço físico e mental, para conseguir mais resultado que você consegue, entendendo técnicas de comunicação, assim que deve começar. Porque como é que a gente costuma começar? Eu digo a gente, quase todo mundo. Se você não tiver a técnica, você acaba fazendo assim. Deixa o melhor para o final. E aí, como é que começa? No contexto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. E eu quero conversar com vocês, né, entendendo que nós passamos por um momento difícil, um momento de pandemia, as comunicações estão distantes, e a pessoa está assim, meu Deus, o que esse cara vai falar, cara? Você não sabe para onde eu vou, mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas sabem a direção, elas sabem o final da história. Então, a literatura chama de enquadramento, fala que você tem que enquadrar a pessoa no que você quer. Então, uma coisa é falar assim, olha, eu tenho aqui 2 projetos para apresentar para vocês, o projeto A e o projeto B. É uma forma. Mas uma melhor seria assim, gente, eu tenho aqui 2 projetos para apresentar para vocês e quero mostrar por que o projeto A é melhor que o projeto B. Eu já te direcionei. Você agora já presta atenção no projeto A de uma forma diferente.
Então, cuidado para não botar, aí depois de meia hora a pessoa, bem, por tudo isso que eu apresentei, nós entendemos que o A é melhor que o B. Agora, depois de meia hora, não. Você já tem que me direcionar para todos os argumentos se conectarem ao início. Pensa, por exemplo, você está vendo, está no Facebook, deixa eu dar um exemplo no Facebook, está lá e tem um vídeo de 8 minutos. Esse vídeo de 8 minutos tem a chamada dele assim, sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana. Sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana. Esse vídeo de 8 minutos, é um vídeo longo para a internet. Qual o primeiro quadro desse vídeo? É a sobremesa pronta. É a sobremesa pronta. E aí, se você gostar, o que você vai fazer? Assistir a 8 minutos de vídeo. Só que imagine que começasse assim, sobremesa para fazer no final de semana. E começasse assim, vamos lá, pessoal, deixa eu passar uma receita boa para vocês. Anota aí, 4 ovos. Aí a pessoa, mas é para quê? 4 ovos? Não, calma, sem ansiedade, vamos chegar lá. Espera 8 minutos, você vai entender. Não, ninguém aguenta. Então, eu preciso de cara falar. As pessoas não querem saber o que você tem a oferecer. Elas querem saber como funciona. Então, eu vou reduzir em 30% seu custo fixo no escritório. A pessoa, opa, gostei. Como? Pensa que o seu público tem que perguntar sempre assim, como? Como é que faz isso? Para quê? Como é que funciona? Mas a pessoa, não, eu tenho aqui um projeto maravilhoso que eu vou explicar para vocês. Não disse nada. É igual um professor uma vez que eu fiz um treinamento com ele para aulas, e ele falou assim, que ele começava a aula de matemática financeira dele falando assim, gente, matemática financeira é difícil mesmo, se você não prestar atenção, nem adianta vir à aula, se você faltar um dia, esquece, aqui é exercício, é pegada firme, é forte. Metade da turma desistia do curso, não é? A pessoa desistia, né, Getúlio? A pessoa desistia. E aí o que acontece? Eu falei, professor, por que você está fazendo? Não, porque eu gosto de definir regras. Eu falei, não, você gosta de aterrorizar as pessoas, é um pouco diferente. Então, definir regras é uma coisa, aterrorizar outra coisa. E ele falou, mas onde eu estou errando? Eu falei, em tudo, né? Vamos ver como é que a gente pode consertar isso. E era um cara apaixonado pela disciplina dele. Como é que esse cara começa hoje a disciplina dele? Porque ele dá um curso numa pós-graduação de recursos humanos. Então, são pessoas que não são de exatas ainda, então ainda mais difícil delas entenderem e gostarem da disciplina. E como é que ele começa hoje? Começa assim, pessoal, essa matéria tem um único objetivo, fazer com que nunca mais na sua vida você seja enrolado ou enrolada na hora de comprar um carro, um apartamento ou qualquer financiamento que você venha fazer. Eu vou mostrar para você como fazer a conta para economizar dinheiro e gastar com quem realmente importa, que é a sua família. Começa a ficar mais fácil da pessoa entender a razão de ouvir aquilo, porque senão ela pode achar que não precisa. E claro que precisa, só que se eu não comunicar a necessidade da pessoa entender aquilo, ela acha que não precisa. É igual meus cursos de comunicação. Eu faço curso de comunicação e aí a pessoa fala assim, eu não preciso do teu curso não. Eu falo, por quê? Não, porque eu sou uma cara de pau, vou lá e falo. Eu falo, meu Deus, a pessoa ela é tão ignorante no tema, ela nem sabe que não sabe. Ela acha que ser cara de pau é comunicar com qualidade. Claro que o cara de pau tem mais facilidade, mas garantir sucesso só porque você é cara de pau é realmente difícil, não é? Então, sempre pensando em desenvolvimento, mas eu tenho que de cara trazer o que a pessoa ganha. E só para ir para o último momento mágico, que é o final, como você conclui, a maioria das pessoas faz uma conclusão péssima. E a gente está pensando aqui, se você faz, não tem problema, nós falamos, nós só comunicamos, nós precisamos influenciar a decisão. Por isso que eu estou dizendo, né? Claro, a gente termina comunicando. Mas eu quero que a pessoa tome a atitude que eu gostaria. Se eu vou vender um livro, eu quero que ela compre o livro ao final. Se eu vendo um projeto, eu quero que ela compre o projeto. Se eu passo uma proposta, eu quero que ela compre aquela proposta. E não é só comunicar. Então, é além, isso que a gente está falando aqui, de comunicar de forma eficaz para gerar esse entendimento e comprar a ideia. Na conclusão, a maioria das pessoas, certamente você já viu isso acontecer, termina assim, com uma conclusão ótima. Olha como dá vontade de você pegar e assinar um contrato milionário. Olha só, a pessoa termina falando assim, bem, então, é isso. Não dá vontade de assinar um contrato milionário quando a pessoa fala, é isso? Ela fala assim, bem, então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Bem, gente, acho que era isso por hoje. Nossa Senhora! Então, isso aí é para dizer que acabou. É como se assim, ó, vocês do público não entenderam, mas acabou. É isso que a pessoa fala. O que você deveria fazer na conclusão? Você deveria trazer para a pessoa o que você quer dela. Olha, você prometeu um projeto interessante, um produto interessante, e depois trouxe bons argumentos para a pessoa entender que aquilo era fundamental. Depois você tem que concluir.
Concluir, você tem que levar a pessoa a uma ação, você tem que chamar a pessoa a uma ação ou levar a uma reflexão. Você tem que dar um comando a essa pessoa. Claro que um comando sem ser grosseiro. Então, você vai ter que usar um verbo no imperativo. Então, vamos botar que seja o caso aqui, que fosse o caso. Apresentei aqui o programa de mestrado profissional do LaTeX. Falei, bem, pessoal, então, inscreva-se agora no nosso mestrado. Eu tenho certeza do sucesso de vocês. Então, eu falei, inscreva-se. Olha, faça parte dessa turma que vai iniciar agora. Faça a sua inscrição. A televisão fala isso, né? Matricule-se já. Fique em casa. Olha o comando. Fique em casa. É um comando. Jogue o lixo no lixo. Beba com moderação. Faça a sua parte. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Não é isso que as pessoas falam? Então, use esse comando a seu favor. Muita gente termina, às vezes, um e-mail falando assim, qualquer coisa fala comigo, qualquer dúvida estou à disposição. Que qualquer dúvida? Eu não estou com dúvida, eu estou com certeza de contratar. Então, para iniciarmos o projeto, estou à disposição. Para assinarmos o contrato, estou à disposição. Traga coisas positivas, assertivas, e não problemas. Eu não quero qualquer dúvida. Eu não quero que você esteja à disposição para dúvida para mim. Eu quero que você esteja à disposição para a gente iniciar um projeto. Então, é uma mudança de cabeça aqui para que a gente diga o que a gente quer e não o que a gente não quer. Porque no seu e-mail você vai fechar com dúvida, vai botar uma dúvida na minha cabeça sem necessidade. Então, no final, você tem que dar o comando. Então, faça, inscreva-se, faça parte, fique em casa. Detalhe, não condicione o comando. Tem gente que fala assim, se você gostou da palestra, divulga para os seus amigos. Não, não tem se. Eu vou falar, divulgue para os seus amigos, eu tenho certeza que eles vão conhecer um conteúdo brilhante e importante para a vida deles. E aí vai divulgar quem quiser. Eu estou pensando aqui no meu caso, você vai pensar no seu projeto. Então, você pode saber cada vez mais em relação a isso. Então, comece já direcionando as pessoas, enquadrando no que você quer e finalize dizendo aquilo que você deseja que a pessoa faça ao final. Eu vou para a parte final da nossa conversa, vou finalizar a nossa conversa. Eu quero reforçar que foi uma alegria estar aqui, nesses 42 minutos aqui com vocês. Eu vou agora abrir para algumas questões, o professor Marcelo vai me auxiliar, vai falar aqui com vocês, ele também vai falar algumas coisas antes da gente conversar. Estou vendo meu amigo Paulo, foi da minha turma aqui também, pessoa maravilhosa, um ser humano sensacional, uma alegria ter ele aqui também, alguns colegas aqui de turma, mas o Paulo é uma pessoa extremamente especial. A Elane, que me ajudou também o tempo inteiro, o Leonardo, que divulgou o nosso treinamento, o professor Sérgio França, também um cara muito querido, Oswaldo Queiras, nossa, muita gente legal nesse mestrado, conheci, fiz grandes amigos, e isso me auxiliou bastante no meu desenvolvimento. Eu quero, claro, indicar aqui o mestrado profissional da UFNA, do LaTeX, que foi o que eu fiz, o que eu escolhi, e eu aprendi muito, e fiz grandes amigos, e também o meu perfil nas redes sociais, o @professor Miziara, onde eu falo sobre todos esses temas de comunicação e negociação, que são a minha vida. Eu vivo de treinar pessoas, eu tenho grande alegria nisso, e sou apaixonado pela educação, e vocês podem contar comigo no que vocês precisarem, no que vocês quiserem, eu estarei 100% à disposição. Professor Marcelo, muito obrigado pelo convite, agradeço a presença de todas as pessoas aqui, pelo tempo de vocês, desejo realmente que, a partir de agora, vocês coloquem essas técnicas em prática e consigam cada vez mais sucesso. Muito obrigado e até uma próxima. Guilherme, obrigado pela sua palestra, né? É uma palestra divertida, né? Que além de a gente aprender, a gente ri muito, se vê em várias situações dessas, né? É isso aí. O pessoal ri de desespero muitas vezes. Exato. E muito do que você fala se aplica ao mundo acadêmico também, né? A questão da didática, né? A forma como você apresenta a informação no trabalho acadêmico também, né? Trazendo para o mundo acadêmico. Claro. Antes de abrir para perguntas do pessoal, tem 2 perguntas postadas aqui no chat, uma da Monique e uma do Tiago, né? Ótimo. Eu queria te fazer uma pergunta, e na sequência a gente passa para as perguntas. Monique e Tiago podem, inclusive, abrir o microfone depois se quiserem e fazerem a pergunta diretamente. Né? Claro. Como é que a gente avalia se a gente está comunicando bem ou mal? Quais são os sintomas, né? Legal, Marcelo. Nós temos algumas possibilidades, né? Quando eu estou presencialmente, na maioria dos casos, ou aqui virtualmente, mas com algumas câmeras ligadas, eu vou perceber na expressão das pessoas. Na verdade, eu só consigo saber se eu comunico com qualidade pelo feedback, pelo retorno das pessoas.
Quando eu faço uma aula gravada, que eu acabo fazendo muitas também, eu gravo aulas, as pessoas elas têm esse retorno. Eu vou ter depois, né? O feedback continua acontecendo, só que ele é depois que acaba a aula. Então, o aluno pode falar assim, olha, adorei a sua aula, olha, isso aqui eu achei que não sei o que lá. Ele vai conversar comigo. Aqui, eu tive aqui algumas pessoas com vídeo, né, que acabaram, né, ficando aqui com vídeo, e aí eu tenho um retorno dessas pessoas. Mas presencialmente é pela postura das pessoas, não só a postura, não é? Mas a interação, a pessoa que concorda. A gente precisa prestar atenção. Por isso que aquela pessoa que fica lendo os slides para o público, fica de costas lendo slides, ela não consegue bom retorno. E você falou um negócio legal, Marcelo, pegando essa pergunta. Obrigado às pessoas que estão comentando aqui, agradecendo a palestra. Foi uma alegria trabalhar com vocês. Essa pessoa, você já deve ter escutado, Marcelo, nossos colegas, assim, não, você está nervoso, olhe para o horizonte. Não faça isso, tá, pessoal? Não faça isso, porque vai parecer que você ignora a plateia, vai parecer que está lendo alguma coisa. Não, você tem que olhar para o público, para as pessoas que foram lá assistir, que foram prestigiar a sua apresentação. Então, as pessoas que vão consumir aquela informação. Porque uma vez o rapaz falou assim, Guilherme, você deu uma palestra não sei onde, e aí, foi legal? Eu falei, olha, eu acho que sim, mas a minha proposta é que você pergunte aos alunos, porque assim, é só assim que você vai saber. Porque o professor, muitas vezes, ou o palestrante, fala assim, rapaz, não foi boa a minha palestra. Eu falo, por quê? Não dei todos os exemplos que eu tinha que dar, eu não falei tudo que eu tinha para falar, eu estava um pouco nervoso, eu estava com febre. Isso é somente uma percepção dele. Não sei se o público percebeu que estava com febre. O público não sabia o que você tinha preparado para falar, então se você pular alguma coisa não é exatamente um problema. Aqui, se eu pulei alguma coisa, as pessoas não sabem. Eu não pulei, mas se eu tivesse pulado, ninguém ia saber. Então, assim, cuidado para não se cobrar, assim, botar em você isso, quando na verdade você vai saber se foi bom, se o público falar que foi bom. É assim que funciona. Perfeito, Guilherme. Estava vendo aqui algumas perguntas da Tatiana, se fechou curso para, né, para melhorar. O Guilherme oferece curso, inclusive, de oratória, né? Uhum. Estou para fazer também, mas não consegui ainda me encaixar. Eu tenho 2 cursos de comunicação, eu faço normalmente presencial e tenho o gravado. Nesse momento, eu estou fazendo um pelo Zoom, por outra plataforma digital, em que eu boto no máximo 15 pessoas, para que eu possa interagir com todo mundo. Eu fechei uma turma agora, foi muito legal, eu tive 15 pessoas, e eu vou abrir uma agora em agosto. Então, a pessoa que deseja, Tatiana, ela pode me seguir lá no @professor Miziara, no Instagram, que lá eu sempre boto os cursos. Aí tem esse, que é via Zoom, que é igual ao presencial, só que eu interajo com as pessoas aqui e realmente não tem nem... Assim, a diferença é mínima para o presencial, as pessoas interagem muito, é muito legal, e tem o gravado, para as pessoas que querem olhar depois com calma. Então, tem um curso gravado, que eu chamo de online, e esse do Zoom é ao vivo e online. Foi a primeira vez que eu fiz e agora a segunda foi muito legal. Então, a Tatiana será muito bem-vinda. Fala depois que você viu a palestra aqui, que eu vejo o desconto para você, Tatiana. Fica combinado assim. Eu tenho colegas que são profissionais do mercado, né, e que foram fazer apresentações internacionais. A gente indicou Miziara, ou seja, além do curso em turma, também tem as atividades consultivas que ele realiza, que são muito proveitosas, são muito úteis, né? O pessoal pode correr a prova do AB, né? Sim. Apresentação, tese de doutorado, dissertação de doutorado. Muito bem-vindos. Eu queria abrir aqui o chat para quem quiser trocar uma ideia rapidinho com o Miziara. Eu estou copiando essas perguntas que estão no chat, pessoal, e especialmente o pessoal que colocou as perguntas, se depois puder mandar o e-mail no chat também, que eu copio, e aí também não tomar muito tempo do professor Miziara, que ele também tem outras atividades, eu repasso os nomes e os e-mails para o professor Miziara também. Claro, então, fiquem à vontade aqui. No chat, fazer uma primeira pergunta. O Zé Carlos botou aqui, já sabe como no artigo dele, que nada de então é isso. É mesmo, Zé Carlos, nada de então é isso. Fala assim, bem, então, com base nisso, nós entendemos que é possível melhorar aí. Então, assim, fecha com a ideia que você projetou, né? A sua tese ali, a sua ideia. Então, mostra o que você defendeu o tempo inteiro na sua dissertação, por exemplo. Então, isso é interessante. Aí você fecha para a pessoa ficar com isso na cabeça. Bem, com base nisso, eu entendo que se a gente, na minha lá, eu entendo que se a gente eliminar ou minimizar os ruídos de comunicação, os alunos vão sair mais satisfeitos e o professor vai ter menos desgaste na sala de aula. Por exemplo, é o que você quer que fique na cabeça da pessoa. Lembre que do final é que as pessoas vão se lembrar.
Perfeito. Pessoal, podem fazer pergunta aí. Fala, mestre. Boa noite, Getúlio. Tudo bem? Oi, Getúlio. Tudo bom? Tudo ótimo. Mestre, tô vislumbrado aqui com a sua palestra, tá? Até tem um amigo nosso aí que também está no chat aí, o Jackson Mesquita. E a nossa organização deu um desafio para a gente, né, de estar inaugurando a universidade corporativa deles. Olha, que legal. E até você estava falando na palestra, né, que acaba a gente pegando um público de setores diferentes, né? Você tem alguma técnica que você pode um pouquinho do passar para a gente, né? Porque é um desafio enorme. A gente gosta de transmitir, né, conhecimento. É só você ter um exemplo, né? A gente está passando o curso de Lean e Six Sigma. Só que tem uma galerinha de contabilidade, a galerinha de financeiro, né? A galerinha da ADM, de vendas, né? E a gente vê muita facilidade na galera da logística, mas o pessoal do administrativo, até como você disse, eu pego às vezes o ponto focal, uma colaboradora lá que ela não expressa linguagem corporal nenhuma, e na terceira aula ela deu um sorriso, foi como se fosse um troféu para mim. Eu queria saber se é uma técnica básica quando for pessoas de, né, setores diferentes. Setores diferentes. O ideal é quando você usar os termos, que tem muito termo em inglês e termos técnicos mesmo, que é natural. Tem muita gente, Getúlio, que já dá um glossário mesmo, algumas pessoas chamam de siglário, com as siglas ali mesmo, e aí, pô, será que não vale botar uns 15 ali elementos para as pessoas no início? Uma ideia, a pessoa olha, depois ela ouve, é uma ideia, né? Estou pensando aqui. Mas no discurso só, você pode trazer o discurso, sempre lembrar do termo técnico e a tradução sutil. No início vai ser duro isso, porque tem muitas expressões, mas depois você vai poder falar a expressão à vontade. Não adianta também a gente não ter esse trabalho se o outro não compreender, porque ele vai fazer errado, ele não vai conseguir executar. Então, esses são pontos importantes. E quanto à postura, a gente pode conversar mais depois, você pode entrar em contato comigo lá pelo professor Misério, eu te passo o contato, a gente conversa, tá? Nenhum problema, pelo contrário, vai ser uma alegria. E quanto à postura, só um ponto importante, é que a gente tem que estar com a maioria. A gente vai focar no 100%, mas vai focar na maioria. Você pode ter uma pessoa que está com um parente internado e não presta atenção em você. Você pode ter uma pessoa que está com dor de cabeça, ou que tem que entregar um projeto hoje, está em cima do prazo. E aí você vai se decepcionar com a sua palestra quando 50 pessoas amaram e uma ficou ali fazendo alguma outra coisa. Eu sempre que pego uma avaliação de uma turma, eu olho. Claro, a crítica a gente tem que perceber, mas, pô, se eu tive 50 elogios e uma crítica, pode ser uma percepção dessa pessoa. O problema seria se eu tivesse 50 críticas e um elogio. E aí seria um problema. Então, a gente vai pensar no 100%, mas vai aceitar a maioria. Valeu, mestre. Obrigadão. Valeu, obrigado a você, querido. Olha, deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui, enquanto o pessoal vai comentar. Da Rayane falou aqui, como seria finalizar com uma reflexão? Rayane, reflexão também é um verbo no imperativo, mas uma ideia mais de reflita, é uma ação futura, não é agora, não é assim, matricule-se já. É assim, aqui na minha palestra, eu posso finalizar com uma ação falando assim, Rayane, eu peço que você comece a aplicar as técnicas a partir de amanhã. Então, que você comece a aplicar a partir de amanhã, uma ação. Outra assim, Rayane, eu queria que você saísse dessa palestra pensando como as reuniões seriam melhores se todas as pessoas conhecessem técnicas de comunicação. É uma reflexão. Não falei para você fazer nada, falei para você sair pensando. Então, pense, reflita, imagine, são possibilidades. Vamos lá. Mais alguém? Obrigado aí, obrigado a todos pelas palavras, agradecendo ao LaTeX também. Obrigado, Elaine, aí, pessoa sempre simpática, sempre atenciosa, botando aí o meu Instagram. Mais alguém quer falar? Porque são muitos, depois eu respondo a todas as questões de vocês, tá? Mas alguém mais quer fazer uma pergunta? Oi, Guilherme, a Monique. A Monique, desculpe, perdão. Vem, Monique, pode falar, perdão. Eu tenho uma dúvida, eu trabalho numa empresa, né? E o maior problema que a gente tem é a falta de comunicação ou a falta de informação que falta para o time, né? Por conta que só fica centralizada no gestor. Você tem alguma técnica para que isso possa melhorar? Olha, isso teria, Monique, que se o gestor não passa essa informação, esse gestor precisava de um treinamento, né? Alguém que conversasse com ele ali, porque extrair essa informação vai ser mais difícil. O que você pode fazer é buscar confirmar essa informação com ele. Mas assim, se a pessoa não passa informação, imagine a gente, que eu não quero entrar aqui em méritos
políticos, né? Mas se você não tem uma informação, fica difícil. Isso é em qualquer governo, né? Não estou fazendo qualquer crítica ou apologia aqui. Então, assim, se você não tem informação, vou pegar um exemplo aqui, sem entrar na seara política mesmo, mas assim, se você não sabe se pode sair da rua ou se pode sair, se cada órgão dá uma informação, a gente fica meio perdido. E se não tiver informação, então pior ainda. Então, o que eu... Partindo da equipe que não recebe essa informação, é aquilo que eu falei, o Getúlio está lá apresentando. Se a pessoa está com um parente internado, ele pode fazer de tudo que a pessoa não vai conseguir prestar atenção. Então, eu acredito que seria interessante, claro, conversar com esse gestor, pensando na ideia de gestão de conflitos. Tem um livro muito interessante que pode te auxiliar nesse sentido, chamado Conversas Difíceis. Ele é um livro que ele não é tão... Eu tenho Comunicação Não Violenta, que muita gente fala, ele é um livro muito bom, mas ele é uma coisa mais de você buscar as informações. O Conversa Difícil é uma coisa mais hardcore, mais pesada, assim. Então, acho que vale de você pegar essas ideias e conversar no mundo corporativo, falar, olha, a gente não pegou isso, e eu não sei como é que ele responde também, então vai depender muito. Se você quiser depois conversar com mais calma comigo, para eu entender mais do cenário e conseguir atender você de forma mais específica, eu acredito que eu possa auxiliar melhor, de uma forma mais específica, tá? Mas são possibilidades, conversar com a pessoa, que ele faça um treinamento, confirmar as informações, ou confirmar com a sua equipe, já que a informação não está tão aberta com a equipe, o que as pessoas estão sabendo, mas são paliativos. O ideal seria que a comunicação chegasse da melhor maneira e a gente pode pensar algumas possibilidades para isso. Tá bem? Pessoal, vamos fazer mais uma última pergunta ao Guilherme e aí a gente encerra, né? A gente está fazendo a gravação também e a gente depois vai disponibilizar isso lá pelo canal do LaTeC e pelo canal da Escola de Engenharia da UF também, fica disponível lá no YouTube da Escola de Engenharia, né? Imagine que o Marcelo Merim, meu orientador, eu perguntasse, a direção falasse, não, Guilherme, não tenho como te atender, não tenho tempo. Eu ia fazer do meu jeito e possivelmente erraria, né? Então, assim, se não chega a informação, se eu não sei fazer um artigo, se eu não sei fazer uma dissertação e não chega, aí ou eu troco de orientador, né? Mas eu não sei se a gente tem a possibilidade de trocar essa liderança, né? Se é assim que funciona, ou vou conversar com ela para ver se... Porque sabe o que eu preciso fazer, Monique? Eu preciso mostrar para essa pessoa que ela vai ter benefício se eu receber a informação. Essa é uma ideia interessante, porque a pessoa às vezes, não vou ficar de babá da equipe. Tem gente que pensa assim. Então, eu falo, olha, é porque se eu errar, também pega para a pessoa. Então, eu, como líder, deveria ter a informação mais clara possível, porque minha equipe acertando, eu tenho menos retrabalho. Então, mostre para ele os benefícios de passar essas informações e, de repente, ele ceda aí para você. Mais alguém? Perdão, Marcelo, você estava falando, eu só quis complementar isso. É isso mesmo. Se tem mais alguma pessoa que queira fazer uma pergunta. Olá, mestre. Olá, Jackson, tudo bem? Jackson aqui. Tudo bem. Então, eu sou amigo do Getúlio, que ele, na sua pergunta me descreveu aí. Então, mestre, eu tenho uma pergunta assim. Eu sou responsável lá na empresa por treinamentos do pessoal, tanto na esfera comportamental como na esfera técnica também, do pessoal da área de logística, uma empresa de logística, né? Legal. E a gente faz treinamentos nessas duas vertentes, que a gente chama até, falando sobre a comunicação em inglês, é o soft e o hard, né? Soft, exatamente. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade ao se comunicar e até mesmo ao passar algum tipo de treinamento, por quê? Uma vez que eu passo um treinamento do processo, por exemplo, de recebimento de uma mercadoria, e a liderança tem que comunicar a toda a equipe aquilo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade em conseguir não ter a vergonha em se expor, né? Para fazer a comunicação sair de uma forma mais sutil e conseguir passar realmente a informação, que é o que a gente precisa dentro de um treinamento. Aí eu queria saber se você tem alguma técnica para conseguir fazer com que aquele frio na barriga que a gente sente, aquela tensão de estar falando em público, ela se diminua, se mitigue ou até mesmo elimine. Eu acho que eliminar realmente é muito difícil. Eu acho que toda vez que a gente passa num negócio, principalmente quando a gente não conhece as pessoas, o público, entra já realmente com um pouco de frustração,
Você não sabe qual é o contato, qual o feedback que as pessoas vão ter, né? Quais são as carinhas que eles vão fazer ao a gente passar esse tipo de a nossa comunicação, a informação precisa, e acontece isso. Então, você tem alguma dica, mestre, quanto a isso, a conseguir falar em público de uma maneira mais sutil e ainda assim conseguir passar a informação bem? Legal, Jackson. Essa questão que você traz, muita gente tem esse receio, né? A maioria das pessoas tem. O que eu costumo falar nesse ponto, existem algumas técnicas, sim, mas o que eu mais confio, e depois a gente pode conversar mais, é que você precisa conhecer as técnicas de comunicação e estruturar o seu discurso. Na verdade, eu digo que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Elas não sabem como fazer. Então, muitas vezes, nós pedimos para alguém fazer alguma coisa, e claro que tem gente que vai se desdobrando, vai aprendendo no dia a dia, mas muitas pessoas fogem disso a vida inteira. Então, elas vão ter dificuldade. É que nem você ir à academia toda quarta-feira. Você sempre vai sair dolorido, porque o seu músculo não entendeu ainda aquilo. Você fala, para academia dói, me deixa doído. Não, porque se você for todo mês, você não vai ter mais essa dor. É a mesma coisa na hora de falar em público. Eu preciso conhecer as técnicas, como é que eu inicio, como é que eu conduzo, como é que eu finalizo, porque o receio vem muito da insegurança, de eu não saber o que fazer. E a gente não é treinado para isso, nem na escola, nem na faculdade, a gente não é treinado. Então, quando a pessoa sabe, ela tem mais tranquilidade. Eu vou só fazer uma analogia aqui, imagine que você... Porque tem muita gente que fala assim, não, porque tem gente que dá algumas dicas que auxiliam se você estiver tecnicamente preparado. Por exemplo, fala, não, respira 5 vezes e vai lá. Cara, eu só acho que você vai falar uma besteira com mais tranquilidade. É só isso que eu acredito. Então, assim, se você respira e vai, se você não tem o domínio, é muito arriscado. E existem vários... Isso, aperta a caneta, né? O pessoal fala assim, olha, apertar a caneta 30 anos atrás era uma boa dica. Hoje não mais, não é? Porque se você entra para falar... Imagine que eu estivesse falando com vocês com uma caneta na mão. Eu já estou dizendo que eu estou nervoso, não é? Hoje as pessoas têm acesso à informação. Então, se alguém está com uma caneta na hora de falar comigo, eu já sei que a pessoa está nervosa. E eu não acho que ela está nervosa porque ela não... Eu não acho que ela está nervosa porque ela não... Porque ela está nervosa para passar o melhor. Eu acho que ela está nervosa da pior forma. Ih, ela está nervosa porque ela não se preparou. Ih, ela está nervosa porque ela não sabe. As pessoas pensam sempre o pior. Se eu começar a olhar o meu relógio aqui agora, você vai achar que eu quero te dispensar, quando não é verdade. Eu estou pensando na condução da nossa reunião. Então, o que vale é o que o outro interpreta. Então, entender, já que só acabei estendendo aqui minha resposta, entender quais são as estruturas, o que fazer vai deixar mais fácil. O que eu ia falar é que faça uma postura de alguém poderoso. Isso vale se você souber as técnicas. Porque senão, vamos lá, natação. Jackson quer aprender a nadar. Vamos lá, Jackson. Te levo lá no meio da piscina, falo, Jackson, agora mergulha. Eu disse, não, Miziara, mas eu disse que eu quero aprender a nadar. Então, mergulha, vai lá. Não, não dá. Eu falo, não, então tá, então respira fundo 5 vezes e mergulha. Não vai adiantar nada, né? Ou seja, uma habilidade como outra. Eu vou ter que te treinar primeiro no seco, mostrar para você o movimento, posso te mostrar alguns vídeos, depois eu vou te colocar numa piscina que dê pé, depois eu vou te colocar uma piscina que não dê pé, depois eu posso te levar para o mar. O que acontece é que você pode até aprender a nadar, se eu falar para você mergulhar, pular, e você não souber nadar, você vai se debater. E aí você vai sobreviver ao meio líquido. Eu, quando pratiquei natação, eu nadava muito tempo sozinho, aprendi a nadar sozinho. Aí fui para uma aula de natação, o professor falou assim, nada aí para eu ver como você nada. Eu nadei, ele falou, Guilherme, sabe qual é o seu problema? É que você não sabe nadar, você sobrevive ao meio líquido, você está confundindo as coisas. Então, assim, as pessoas elas vão dando o jeito delas. Então, o que eu recomendo para a pessoa ter segurança é ela entender o que faz ela ter segurança, como é que ela começa. Porque ela sabe que ela está no trilho. Quando eu faço uma aula gravada, eu não tenho público me respondendo, mas eu sei qual é o procedimento. A segurança vem disso. Eu treinei o Rodrigo Minotauro, um lutador, para ele fazer comentários na televisão. Eu não entraria no ringue com ele, porque eu não sei lutar. Mas se eu soubesse, eu entraria, né, se eu fosse um lutador. Então, quanto mais capacitado, melhor. E aí vem essas outras técnicas, que aí tem a parte de onde colocar a mão, da movimentação, que elas devem vir depois da estrutura. Então, assim, a recomendação que eu dou a você, assim, busque a estrutura, fala para as pessoas, estrutura de comunicação e, claro, treinar. Não adianta ficar aqui na teoria da comunicação, eu tenho que depois colocar em prática. Mas preciso colocar em prática com 500 pessoas. Comece gravando no celular, depois para um amigo seu, depois para o seu chefe, e aí você vai aumentando.
As pessoas não, elas querem já entrar. Eu, por exemplo, se eu fosse apresentar um jornal na televisão hoje, ter lá o teleprompter, né, para você ler a notícia enquanto você apresenta. Não é meu costume. Eu vou ficar nervoso, obviamente. Não estou acostumado, por mais que eu seja professor de comunicação. Então, quais são os modelos de fala pública? É uma apresentação acadêmica? É uma apresentação corporativa? É uma palestra? É uma aula? São coisas diferentes. Então, quando eu entendo esses modelos e o que fazer em cada um deles, eu tenho mais segurança. Depois eu posso te passar alguns livros que falem mais da estrutura, que é o que vai te dar confiança para te dar, que eu digo, dar a todos aqui, confiança para fazer a apresentação. Beleza, gente? Mas perfeito. Obrigado. Esclareceu aí. Nada. Obrigado Muito a você. obrigado, mas... Uma última perguntinha aqui que eu mesmo vou te fazer, que eu estou aqui no chat, né, que foi o Adriano e a Nayara replicou. Né? Você tem alguma dica para evitar esquecimento na hora que está comunicando, fazendo uma apresentação? Legal. Olha, para você evitar esquecimento, existem alguns pontos. Primeiro, você deve pensar a sua apresentação em tópicos e não exatamente o que você precisa falar. Porque se você pensar em tudo que tem que falar, você vai ter o branco, vai ter esse esquecimento, vai perder o que você tem que falar. E outra, que para deixá-los tranquilos aqui, na área e quem, professor? Nayara e Adriano. E Adriano? Isso. Nayara e Adriano. Então, Adriano e Nayara. Outra coisa importante que eu sempre digo, acabei citando aqui, é que as pessoas não sabem o que você vai falar. Então, se você esquecer alguma coisa, não tem problema algum. O cerne da questão, o ponto-chave você vai falar. Imagine que terminasse aqui a nossa live e eu falasse, Marcelo, meu Deus, esqueci de dar um exemplo tão bom, rapaz. Eu ia sofrer sozinho, porque você ia achar que eu já disse tudo que tinha para dizer. Então, se você esquecer, as pessoas não vão te cobrar. E se você pensar em tópicos, fica mais difícil de você esquecer. Então, eu falo de contato visual. Pessoal, você tem que distribuir o contato visual, tem que olhar para todo mundo, é importante as pessoas sentir essa sensação de pertencimento. Outra forma, gente, contato visual é fundamental para que você faça a leitura das pessoas. Ou seja, eu vou falar do meu jeito. Então, eu acredito que seja isso que eles tenham perguntado. Mas eu vou pensar um outro ponto. Não, eu esqueci, me deu um branco, perdi tudo. Então, uma coisa é esquecer alguma coisa que ia falar, não tem problema, passa para outra. Se você teve aquele branco de não lembrar de nada, normalmente é porque você decora a apresentação se isso acontece. Normalmente. Mas pode ser que não aconteça dessa maneira. Você tem duas formas. A primeira é contar uma história. Você tem que ir com uma história preparada. Então, assim, vou simular que eu me perdi aqui, tá? Estou falando aqui com vocês sobre algo fundamental e... Bem, gente, já volto a esse assunto. Eu lembrei agora uma viagem que eu fiz a Fortaleza. Nossa, foi maravilhoso, né? Eu fui lá treinar uma empresa. A pessoa acha que faz parte da história, não é? Você acha que faz parte. Eu comecei a falar uma história de Fortaleza no meio do nada. Mas não tem problema, as pessoas não se incomodam em relação a isso. Mas se você realmente se perder, você pode trazer uma história ou você pode avançar para o próximo item e falar, olha, eu vou seguir aqui, depois a gente volta a isso. Que é possível que você lembre depois. Ou uma terceira opção. Se você se sentir confortável, eu faço isso nas minhas aulas. Pergunto para a turma. Falo, desculpa, pessoal, eu acabei falando aqui, entrando no outro ponto. Onde é que eu estava mesmo? A pessoa te fala. E você segue, pô. Quantas vezes você lembra de um professor que se perdeu e depois ele perguntou e você ficou lembrando, não, mas isso aí foi um absurdo, ele se esquecer. Não existe. É mais uma coisa do orador do que do público. O público não está se importando se você esquecer e perguntar e você voltar para o trilho. E se você tiver que pular, depois você volta. A ideia da história, a literatura fala, quando eu digo literatura, os livros, né, nessa área, falam que quando você vai para uma história, você fica mais tranquilo e mais tranquila. Então, a chance disso retornar para a sua cabeça, o tema que você estava falando, é maior, porque na história você vivenciou, você está mais tranquilo para lembrar, para falar, e aí pode ser que você lembre. Então, são possibilidades. Esqueceu, a pessoa não sabe se esqueceu, segue, mas se tiver esse branco, pode ir para a história, ou pular o tema, ou perguntar para o público que você estava falando. São possibilidades, aquela que você se sentir mais confortável. Maravilha, Guilherme. Deixa eu ver a câmera aqui também. Na época que a gente fez o convite ao Guilherme, né, ele muito respeitosamente, né, se disponibilizou para fazer a apresentação e também se disponibilizou, inclusive, para pelo menos mais uma fala. Né? A gente vai tentar fechar uma agenda com ele também para trazê-lo novamente para outro tema. Né? Isso é ótimo. Guilherme, tem várias informações aí no chat, depois se você quiser dar uma olhada. Eu recomendo o pessoal também entrar em contato direto com o Guilherme pelos canais do Guilherme, né? Mas manda e-mail também para a gente faz chegar nele.
Então, eu tenho que liberar o Guilherme, a gente tem que liberar o Guilherme também tem filho para criar, filho pequeno. Eu tenho uma live às 9 horas também agora, daqui a pouco eu vou Eu sei abraçar meu filho, jantar. Não, mas foi um se prazer mesmo. conecta de uma a outra, tem eu, Guilherme, às 11 horas, né? Me enviaram 11h30, toda segunda. Então, tem vários canais aí para acessar o Guilherme e também pode contactar a gente lá, que a gente também faz chegar até ele, né? E a gente vai tentar uma agenda com o Guilherme, espero que possivelmente em breve a gente tenha uma nova oportunidade de aprender e rir um bocado do Guilherme. Então, Guilherme, Olha, mas... obrigado pela sua disponibilidade. Tá? Obrigado, mestre. Olha, uma alegria. A gente pode falar de negociação, que é outro tema que eu também atuo bastante, ou a gente pode aprofundar esse tema aqui, pode falar de argumentação, de negociação, de princípios negociais, influência também, táticas negociais, tem um monte de coisa. Assim, vai ser uma alegria retornar e encontrar com o pessoal aqui de novo e atender você mais uma vez. É bom não ter que cobrar dissertação, né, Guilherme? Nem dissertação. Rapaz, acabou essa fase. Então é isso. Então, pessoal, boa noite. Cuide-se, espero que todos estejam bem, que sigam bem, né? E daqui a pouco a gente se encontra novamente. O LaTeX está sempre fazendo palestra, então vocês vão receber e-mail de outros temas também, de outras atividades, algumas mais acadêmicas, outras mais profissionais, né? Em breve a gente revê o Guilherme novamente nas telinhas. Obrigado, pessoal. Foi uma alegria trabalhar com vocês aqui nessa palestra e reencontrar alguns colegas, tá? Muito obrigado e até breve. Estarei aqui de volta e conto com a presença de vocês. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Boa noite. Tchau. Valeu.